Olá, boa noite. Hoje nós vamos gravar mais uma parte do meu audiobook A Alegria Divina, a 20ª parte, com o capítulo Um pouco de Anjo em Mim. Começou como um ruído irritante e durava alguns segundos e depois sumia. Depois, com o tempo, ficou mais forte e durava 5, 10 minutos. Pareciam abelhas dentro do meu ouvido que voavam e batiam suas asas contra meus tímpanos. E sem saber o que fazer para aquilo parar, eu cutucava os ouvidos com os dedos, usava palito de fósforo, virava a cabeça, batia com as palmas das mãos para tentar retirar o que tanto me afligia, mas nada, absolutamente nada, fazia aquele inferno passar. Pedro, tem certeza de que ninguém fica doente perto de um anjo? Certeza absoluta. Ah, é? Então por que parece que eu tenho uma merda de uma colmeia dentro dos meus ouvidos? Então Pedro se aproximou de mim, puxou minha cabeça com a delicadeza de sempre, tocou minha testa e depois me confortou, dizendo que não era nada demais, só alguns sintomas comuns em quem ficava muito tempo perto de um anjo. Ah, e ele ainda me deu os parabéns, porque poucas pessoas podiam sentir o que eu estava sentindo. Nossa, que bom, respondi puto da vida. Então quer dizer que eu devo agradecer por estar quase enlouquecendo com esse maldito zumbido. Ora, você só pode estar de sacanagem comigo, Pedro. Sem dar a mínima para minha raiva, Pedro pegou um copo e encheu com água até a metade. Depois assoprou a água e me deu para beber. Beba, vai ajudar a diminuir um pouco o incômodo. Agora, em vez de uma colmeia, eu tinha só 2 abelhas em cada ouvido. Que porcaria! Ainda está zumbindo, Pedro! Eu disse que ia diminuir o incômodo, não acabar com ele. Nossa, que cara chato! Eu ainda estava incomodado, mas o que Pedro queria dizer com sintomas comuns a pessoas que ficam muito tempo, perto de um anjo? Então Pedro me explicou que algumas poucas pessoas, depois de passarem muito tempo perto de um anjo, acabavam sendo, entre aspas, contaminadas, por isso acabavam adquirindo algumas habilidades angelicais. E aquela coisa do zumbido era como se eu estivesse me sintonizando com as energias do universo. Mas era só o começo, porque em breve eu iria passar por experiências bem interessantes. Então eu quis saber que tipo de experiências seriam, se seriam boas ou ruins, mas Pedro achava que seria muito mais divertido eu descobrir por mim mesmo. Sim, a situação iria mudar. Tudo iria ficar muito mais intenso. Mas Pedro não queria revelar os detalhes e estragar as surpresas. Horas, mas para que Pedro iria me contar que depois de um tempo aqueles malditos zumbidos seriam substituídos por vozes? Sim, centenas, milhares de vozes, de homens, mulheres e crianças. E era insuportável, aquilo era insuportável, porque as vozes falavam em todas as línguas conhecidas e desconhecidas, e em todos os dialetos do mundo. E eu entendia tudo, palavra por palavra, como se eu fosse o maior poliglota do mundo. E eram pedidos de ajuda que vinham da Índia, da África, da Austrália, da Europa, enfim, eu me sentia como um verdadeiro call center, uma central telefônica do Senhor Deus. Mas na verdade, eu ouvia o que Pedro escutava o tempo todo. Só que as vozes não incomodavam Pedro nem um pouco. Ele só ouvia o que queria ouvir, simples assim. Mas para mim, que não era um anjo, tudo vinha em avalanche, com estrondos em minha mente e estalos de luz que me deixavam cegos por alguns segundos. Para resumir, aquilo era algo só para os mensageiros de Deus, que atendiam os pedidos de acordo com o merecimento de cada um. Por exemplo, Deus me faz ganhar na loteria. Era um pedido tão comum que eles, os anjos, até tinham criado um sistema parecido com um anti-spam. E o mesmo acontecia com me arruma um marido, meu Deus. Esse tipo de pedido também era pagado imediatamente pelo sistema anti-spam dos anjos. E olha como a situação era terrível. Eu tentava dormir, mas sempre era despertado por uma multidão gritando dentro da minha cabeça, chorando e implorando a ajuda de Deus. Mas Pedro ainda achava que eu deveria estar feliz da vida, dando pulos de alegria por estar infectado por uma porcaria de um toque angelical. Mas eu estava com raiva, e o pior é que eu mal conseguia conversar com ele por causa da balbúrdia na minha cabeça. Pelo amor de Deus, Pedro, faça essa coisa parar, gritei desesperado. Aquela experiência era forte demais para mim.
Eu não era um anjo, eu não tinha como filtrar os pedidos que viajavam pelo ar como ondas de rádio. Por isso, Pedro teria que me ajudar a bloquear as mensagens ou ia acabar enlouquecendo. Mas como Pedro nunca perdia a chance de me sacanear, o bloquear dele não queria dizer acabar com tudo, mas apenas substituir as malditas vozes por algo menos, digamos, desagradável. Então Pedro tocou minha testa e eu comecei a ouvir som de música de elevador. Você só pode estar de brincadeira, Pedro. Tira essa porcaria da minha cabeça. Ele me tocou novamente e minha mente se encheu com o som de uma partida de futebol narrada por um bendito locutor de rádio. Eu, ferrado, com a cabeça pronta para explodir, e ele ficava brincando como se eu fosse um rádio que ele ia sintonizando de acordo com o seu humor. Tira essa música brega da minha cabeça. Então Pedro tocou novamente minha testa e veio o som de um vendedor de pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba. Que merda, Pedro! Olha, já que é pra me sacanear, por que você não coloca logo, sei lá, um som de filme pornô? Mal terminei de falar e lá veio o diálogo completo de uma cena de sexo. Fuck me, oh yes, oh no, oh no. Pedro, eu estava sendo sarcástico, caramba, tira essa porcaria da minha cabeça. Finalmente, e só depois de eu reclamar muito, Pedro colocou o som de uma bela manhã de primavera com centenas de passarinhos cantando. Você pode achar isso legal, mas tem de passar 24 horas ouvindo um bando de passarinhos cantando na sua cabeça para você ver o que é bom. E é claro que eu reclamei. Pedro, não dava para tirar tudo de uma vez e acabar com essa porcaria? Rodrigo, você não pode filtrar as mensagens porque não é um anjo. Então eu abafei as vozes com o som dos passarinhos. Mas não se preocupe que isso vai passar dentro de alguns dias. Alguns dias, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer. Depois das vozes, eu passei a ler a mente das pessoas. E eu que achava que isso seria uma maravilha, acabei descobrindo que nem sempre as coisas são tão agradáveis quanto imaginamos. Por exemplo, às vezes eu conversava com alguém que sorria e me tratava bem, mas bastava ouvir seus pensamentos para descobrir que nem todas essas pessoas eram tão simpáticas quanto aparentavam. Nossa, ele é de São Paulo. Ah, só pode ser bandido. É melhor até tratá-lo bem porque vai que ele é um assassino foragido de lá. E o que pensavam sobre Pedro então? Nossa, que negro nojento. Tão feio que parece o capeta. Ha, esse neguinho deve ser baitola. E o outro, no caso eu, deve ser a mulher dele. Realmente, Deus não nos deu o poder de saber o que pensam a nosso respeito, porque senão o mundo já teria virado pó. Mas até mesmo quando os pensamentos não eram ruins, ainda assim eu me sentia como se estivesse invadindo as vidas das pessoas, sabe? Remexendo em segredos que elas desejavam carregar para a cova. Por exemplo, eu descobri que o Elinho não era filho do Sinfrônio, que Sandrinha tinha um caso com o vizinho e que o prefeito da cidade tinha medo de morrer engasgado com osso de frango, por isso nunca comia frango. E até mesmo uma simples caminhada pelas ruas era um verdadeiro inferno. Porque as pessoas, elas pensam o tempo todo, elas pensam muito mais do que falam, não param um segundo sequer de pensar. E muitas vezes elas mal completam um pensamento e já engrenam um outro em cima. Por exemplo, preciso comprar sabão para lavar as roupas. Nossa, como a Maria está velha, meu cabelo está cheirando fritura. Ai meu Deus, está tão calor que eu acho que vou ter uma queda de pressão. Agora, multiplique isso por dezenas, centenas de pessoas ao redor, caminhando pelas calçadas, subindo e descendo as ruas, andando do seu lado, na sua frente e atrás de você. Mas assistir televisão era muito divertido, porque como os pensamentos dos atores ficavam gravados junto com suas falas, eu me acabava de tanto rir quando eles estavam fazendo aquela cena dramática, cheias de lágrimas, e a atriz começava a pensar antes do beijo apaixonado do galã. Nossa, que bafo de merda, acho que vou vomitar se o diretor demorar para gritar corta. Pois bem, depois das vozes em minha mente e da capacidade de ler pensamentos, eu comecei a ver coisas. Não, nada de espíritos ou algo parecido, mas luzes que emanavam das pessoas. Por exemplo, se alguém estava feliz, eu via uma luz azulada, mas se estava nervosa, a luz era vermelha. E se estivesse doente, fluía do seu corpo um tipo de luz negra.
Nem preciso dizer que passar em frente de hospitais era algo terrível ou preciso. Sim, porque o problema não era a luz negra, mas a energia negativa dos doentes que me atingia, provocando náuseas e tonturas. Será que aqueles sintomas iriam durar ainda muito tempo? Eu queria minha vida simples de volta, sem saber que pensam que eu e Pedro somos um casal gay, sem saber que o Chico Bolacha roubava o dinheiro da caixinha de esmola da igreja, nem que a Vera Peluda era chamada assim porque achava sexy ter uma moita de pelos pubianos. Rodrigo, lembra que eu falei que logo tudo acabaria? Pedro finalmente estava me dando a notícia que eu esperava. Quer dizer que acabou? Perguntei feliz da vida por achar que tudo iria acabar. E eu esperava que a resposta fosse positiva, mas ele me desapontou dizendo que eu teria só mais um sintoma e depois voltaria ao normal. Horas, mas o que mais podia acontecer? Aliás, por que eu não fui capaz de voar e nem de fazer o mar se abrir? Caramba, eu não conseguia nem abrir as águas de uma bacia de roupas sujas. Agora, ouvir passarinho cantando na minha cabeça por uma semana, isso eu ouvi até tomar ódio de canarinhos. Tadinhos, mas eles são tão meigos e amarelinhos. Tá bom, mas eles cantavam sem parar, de noite, de dia, de madrugada, até na hora do banheiro eu tinha que fazer minhas necessidades ouvindo passarinhos. Ah, finalmente uma coisa boa estava acontecendo. Eu estava deitado na minha rede, olhei para cima e vi as folhas e os galhos das árvores se aproximando. Parecia que eu estava flutuando como uma pluma. E com um simples bater de braços, eu me afastei dos galhos e passei pelas árvores sem nenhum arranhão. Pedro, seu sacana, pensei ao sentir aquela sensação boa de não ter peso, de ser leve como o ar. Era essa a surpresa que você tinha pra mim, né, Pedro? Estou voando. Haha, eu sou o Superman, Pedro. Eu posso voar. Mas, peraí, cadê o Pedro? Foi então que eu olhei para baixo e me vi deitado na rede. Sim, eu estava deitado, babando e roncando, e do lado da rede estava Pedro, acenando para mim, dando tchauzinho. Pedro, que droga é essa, cara? O que está acontecendo comigo? E Pedro respondeu com o mesmo humor de sempre. Não se preocupe, você só vai fazer uma pequena viagem, meu rapaz. Tá maluco, cara? Que viagem é essa? E o que o meu corpo está fazendo aí? Não vai me dizer que eu morri de indigestão depois de comer aquela porcaria de macarronada que você preparou no almoço, Pedro? Não, meu caro, você só vai dar uma voltinha. E não se preocupe porque eu e o Gene Simons vamos cuidar bem do seu corpo enquanto você estiver fora. Pedro estalou os dedos para Ginny, que pulou em cima da rede e começou a rolar e a pular em cima do meu corpo. Ginny, saia já de cima de mim! Pedro, ele está sujo de lama, seu safado! Eu vi, Pedro, você fez de propósito! Enquanto eu reclamava, pude ver Pedro dar petelecos na minha orelha e enfiar o meu dedo indicador dentro do meu nariz. E eu fui flutuando, subindo em direção à bolha imensa e transparente, que bailava de um lado para o outro e se deformava ao sabor do vento, igual uma bola de sabão. E fui subindo, 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 subindo cada vez mais alto, passando pelas nuvens até ser engolido por essa bolha. Tinha cheiro de chiclete, de tutti-frutti. Então, tudo parou. O tempo parou, o movimento do sol parou, as nuvens ficaram estáticas, como se fossem tufos de algodão colados em uma cartolina azul. E um silêncio, silêncio absoluto, tão profundo que eu podia ouvir as batidas do meu coração acelerado. Então, a bolha começou a girar, e cada vez ela ficava mais rápido, até que ela estourou e me arremessou como uma bala de canhão pelo céu. Realmente, Pedro sabia como fazer as coisas bem divertidas. Voei em altíssima velocidade, tão rápido que tudo se deformava diante dos meus olhos. Não durou muito, cerca de 1 minuto, mas foi a melhor experiência da minha vida. Aliás, com tantas coisas acontecendo, nem dava para saber se era ou não a melhor experiência. Sei lá, tudo era tão intenso, tão maravilhosamente estranho, que por mais que eu vivesse novas experiências, sempre havia a certeza de que a próxima seria bem melhor.